Olá, boa tarde para você, meio-dia, 31 minutos. Estamos começando agora mais uma edição do Bahia Meio-Dia, aqui da região oeste do estado. E hoje a gente começa com imagens ao vivo de Luiz Eduardo Magalhães. A tranquilidade da Avenida Brasília, nesse horário é sempre assim, movimento bem tranquilo, reduzido de carros, veículos, pedestres e motocicletas também. Tempo bom, 27 graus de temperatura, já mudamos a imagem, agora aquela imagem panorâmica de Barreiras, né? Céu com muitas nuvens, mas pelo menos por enquanto, né? É o que indica a previsão do tempo, sem previsão de chuva. 28 graus em Barreiras, temperatura agradável nesse comecinho de tarde. Vamos para a rua então, para a gente conversar ao vivo com a nossa equipe que hoje está fazendo o trabalho na externa. É o Gabriel Pires, ele está em Barreiras e vai contar para a gente quais os destaques que ele traz para esta edição de terça-feira. Aqui está então o Gabriel ao vivo, direto do Parque Natural Engenheiro Geraldo Rocha, em Barreiras. Bem-vindo, Gabriel. Sobre o que você fala, amigo? Boa tarde. Oi, Carlos, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Bahia Meio-Dia. Como você falou, estamos aqui no Parque Natural porque vamos fazer uma entrevista com os fiscais das secretarias aqui do município que trabalham ativamente no combate a focos de incêndio. O pessoal que está em casa tem que saber, se alguém for pego botando fogo em um lote, em algum local que essa chama se espalhe, ela pode sofrer uma multa de meio salário mínimo. E se for reincidente, um salário mínimo. Já no próximo bloco, a gente vai trazer informações sobre um acidente que aconteceu ontem à tarde na BR-135, próximo ao município de Formosa do Rio Preto, e envolveu 3 carretas que colidiram entre si. Um homem, um motorista, ficou ferido e foi socorrido para o hospital de Formosa. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia trazendo todos os detalhes. É com você. Ok, muito obrigado. Então, Gabriel Pires falando ao vivo com a gente aqui no Bahia Meio-Dia. Ele volta daqui a pouquinho com os detalhes destas informações, destes destaques. E mais, previsão do tempo, as imagens ao vivo das cidades da região oeste e as notícias desta terça-feira, dia 8 de julho. O Bahia Meio-Dia já está no ar, o seu jornal preferido na hora do almoço. 12h34, a gente volta daqui a pouquinho. Meio-dia e 36 minutos agora, estamos voltando com as imagens ao vivo de Correntina. Apesar desse sol bonito que você está vendo aí, a temperatura está amena por lá. 27 graus de temperatura e mesmo assim tem gente aí se divertindo, tomando banho de rio, né? Com certeza a água deve estar gelada, gelada, gelada. As imagens ao vivo aí do centro da cidade, meio-dia e 37, estamos voltando com o Bahia Meio-Dia. Num acidente envolvendo 3 caminhões, ele acabou interditando a BR-135 em Formosa do Rio Preto, oeste da Bahia. Foi ontem à tarde, quase de tardezinha já. Vamos fazer contato então com o Gabriel Pires, que tem as informações completas para a gente. O Gabriel, esse acidente então aconteceu já pertinho de Formosa do Rio Preto? É isso mesmo? Boa tarde. E deixou a rodovia interditada por 4 horas. Só à noite, por volta das 21 horas, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu liberar a via, Carlos. Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Esse acidente que envolveu 3 carretas aconteceu ontem à tarde, por volta das 17 horas, na BR-135, próximo ao município de Formosa do Rio Preto. De acordo com as informações que a nossa equipe apurou junto à Polícia Rodoviária Federal, um dos veículos ele parou no acostamento, parou na pista devido a um problema em uma das rodas. Uma carreta que seguia logo atrás não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do veículo parado. Apesar da força do impacto, o motorista do segundo caminhão conseguiu manobrar e parou alguns metros à frente. No momento em que a equipe da Polícia Militar já estava no local,
uma terceira carreta, um terceiro caminhão, também bateu na carreta do veículo que estava parado na pista, agravando ainda mais a situação. O SAMU ele foi acionado, foi até o local, socorreu as vítimas. Um dos motoristas ele ficou ferido, sofreu ferimentos leves, foi encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Altino Lemos Santiago, lá em Formosa do Rio Preto. A gente tentou obter informações sobre o estado de saúde desse motorista, mas até o momento não conseguimos essa confirmação sobre como ele está. Mas os ferimentos nele foram leves, ele foi encaminhado para a rede hospitalar. A Polícia Rodoviária Federal precisou interditar a pista, que ficou aí por volta de 4 horas com o trânsito parado. Logo depois, por volta das 21 horas, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu liberar o trânsito, que fluiu normalmente a partir das 21 horas até o momento. O trânsito flui normalmente na BR-135, lá em Formosa do Rio Preto. Carlos, é com você. Obrigado, Gabriel. Tem que ter cuidado, nessa questão da 135. Não que o asfalto esteja ruim, sinalização ruim, nada disso. Mas o acostamento é muito estreito, então tem que prestar bastante atenção. Gabriel Pires falando ao vivo aqui para o Bahia Meio Dia. Agora, 12 horas e 39 minutos, eu queria chamar a sua atenção para um complemento de uma informação que foi apresentada aqui na edição de ontem do Bahia Meio Dia. Numa reportagem que nós exibimos sobre a mobilidade urbana de Barreiras, a gente apresentou um número referente à população aqui da nossa cidade. 159 mil habitantes, referente ao último censo habitacional que ocorreu em 2022. A nossa produção fez um contato com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e o órgão faz uma projeção populacional futura. Dessa maneira, a projeção atual da população de Barreiras é de mais de 170 mil pessoas. O IBGE ressalta ainda que todos os anos são realizadas estimativas populacionais e que o próximo censo deve acontecer, então, em 2030. O Júlio Verde reforça o alerta para o câncer de cabeça e de pescoço, que tem o tabagismo e o álcool como principais vilões. A região Nordeste é a segunda no ranking desse tipo de tumor. Vamos para Salvador conversar com Lisboa Júnior. Boa tarde, Lisboa. Olá, uma excelente tarde para você. Olha só, estou com um dado muito importante. Segundo a CESAB, em todo o ano passado, mais de 6.600 pessoas foram internadas com diagnósticos de câncer de cabeça e pescoço. De janeiro a abril desse ano, mais de 700 pessoas morreram por conta da doença. Por isso, a gente vai conversar agora com a doutora Apoliana Barbosa, ela é cirurgiã de cabeça e pescoço. Doutora, uma excelente tarde para a senhora. Explica para a gente quais são os sinais que aparecem no corpo da gente. Então, boa tarde. Os sinais são nódulos na região do pescoço, são rouquidão que dura mais de 15 dias ou feridas na boca que não cicatrizam com 15 dias. Então, se você detectar um desses sinais, procure seu médico de confiança, ele vai te avaliar e avaliar se precisa encaminhar para o especialista e a solicitação de exames complementares. Existe um teste que a gente pode fazer em casa? Como é que é feito esse teste, doutora? Então, em frente ao pescoço, o paciente pode levantar o pescoço, engolir, para poder identificar se existem nódulos nessa região. Tá? Se você observar nódulos nessa região, também é recomendado que você procure o médico de sua confiança. Doutora, explica para a gente aqui, mostrando, a gente tem a modelo aqui, a funcionária do hospital, Hospital Santo Antônio, que é referência dessa doença aqui nas obras sociais Irmandúcias. Explica para a gente então, doutora. Então, seria nódulos, na região do pescoço, principalmente aqui, essa aqui é a região da glândula tireoide, tá? Então, você deve levantar o pescoço, engolir e observar se aparecem nódulos salivares. Você também pode detectar o exame. Ressaltando que é o especialista, o cirurgião de cabeça e pescoço, o serviço da gente aqui conta com 6 especialistas e 2 residentes em formação, que são que é a especialidade adequada para detectar cânceres nessa região. Quais são os fatores de risco? Então, os principais fatores de risco são tabagismo, etilismo, exposição solar e, atualmente, mais de 65% do câncer de orofaringe é causada pelo vírus HPV. Então, é importante ressaltar que meninos e meninas, a partir de 6 anos, devem tomar a vacina do HPV.
Ou seja, trocando em miúdos, o álcool, né, e a bebida alcoólica ajudam aí a ter esse diagnóstico do câncer de pescoço e também cabeça. Então é muito importante. Onde procurar esse serviço aqui, doutora? Então, aqui no nosso serviço, as consultas são marcadas pela Central Municipal de Regulação. Os pacientes que detectarem lesões nessa região ou tiverem encaminhamento do médico de sua confiança, devem procurar a Central Municipal de Regulação, a Prefeitura Bairro ou Posto de Saúde. Ressaltando que aqui na unidade a gente não faz atendimento sem agendamento. Não temos emergência também. Muito obrigado pelas informações. Volto no estúdio com vocês. Valeu, Lisboa. Muito obrigado pelas informações. O Bahia Meio Dia vai para o intervalo comercial e no próximo bloco a gente vai falar sobre prevenção de queimadas. Importante, viu, que já está aparecendo fogo aí em muitas partes da nossa região. 12h44, a gente volta daqui a pouquinho. Meio-dia e 46 minutos, estamos voltando. As imagens ao vivo de Barreiras. Antônio Carlos está no Parque Natural Engenheiro Geraldo Rocha, agora abrindo a imagem para a gente ver de uma forma mais ampla, né? Essa parte bonita que nós temos da cidade. Subiu um pouquinho a temperatura, agora 29 graus, tem sol, calor também, meio-dia e 47 minutos. Olha, um telespectador entrou em contato com a nossa produção e ele nos enviou um vídeo de um terreno pegando fogo. Foi na rua Itapemirim, no bairro Vila Amorim. A gente confere então, olha aí, o vídeo do incêndio que foi perto da escola Alberto Amorim. De acordo com informações do morador, o fogo foi colocado por uma pessoa ontem à noite. Foi por volta das 11 horas. O Corpo de Bombeiros não foi acionado. Ainda, de acordo com informações do morador, não é a primeira vez que isso acontece no bairro e que os moradores sofrem muito com o fogo e aquela fumaça, né, que incomoda bastante. O morador que mandou o vídeo para a gente sinalizou que a prefeitura já passou hoje pela manhã no local e fez a limpeza do espaço. Essas ocorrências de queimadas começaram mais cedo na nossa região, infelizmente. Quase todos os dias a gente fala de casos combatidos pelos bombeiros e o Previfogo. Mas o que está sendo feito para coibir, fiscalizar e prevenir esse tipo de ocorrência, hein? Esse é o assunto do Gabriel Pires, ele vai conversar com o diretor de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente, que está com o Gabriel ao vivo no Parque Natural Engenheiro Geraldo Rocha. Vamos esclarecer as dúvidas então, Gabriel? Quais são as atitudes que a Prefeitura está tomando para tentar resolver esse problema que incomoda tanto as pessoas? A primeira informação, Carlos, é que colocar fogo é um crime ambiental. Aqui em Barreiras, quem for pego fazendo essa prática pode sofrer a punição de meio salário mínimo e, se for reincidente, um salário mínimo. Sobre este assunto, eu converso agora com o Judson Almeida, ele que é diretor de fiscalização da Sematur. Judson, quais ações estão sendo feitas para coibir essa prática criminosa que é botar fogo? Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os telespectadores da TVOS. É muito importante essa sua pergunta porque, além do trabalho preventivo, através de rondas realizadas aqui dentro do município e na zona rural, nós temos também através das denúncias, então, atendendo às denúncias e essa comunicação interna com o Corpo de Bombeiros e também a nossa Brigada Federal do Previfogo. Como é essa notificação e posterior punição? São medidas administrativas. Exemplo, um lote pegou fogo, a equipe vai até o local, notifica, né, e como já gerou dano, então, consequentemente, a multa já é aplicada. Né, abre o precedente para a defesa, mas o foco está ali, não tem o que se discutir. E aí acontece meio salário mínimo. Caso haja a reincidência, né, um salário mínimo através da Lei Municipal 1264, de 2017. É importante destacar que a população ela pode denunciar casos como esse. Com certeza, nós temos aí uma gama de central de comunicação, nós temos a própria Polícia Militar que repassa essas informações, nós temos a nossa co-irmã, Guarda Municipal, também realizando, e acima de tudo, né, nossa grandiosa equipe do Corpo de Bombeiros, né, que também faz essa comunicação, indicando os locais para que os fiscais vão até o local e realizem essa notificação,
e a aplicação da multa. E hoje será lançada uma operação de fiscalização dos lotes. Isso, muito importante, inclusive já falamos já anteriormente em outra entrevista em relação a essa operação. Vai ser reunido todas as secretarias envolvidas, a Secretaria de Saúde com seus agentes de endemias, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Infraestrutura e vamos, né, intensificar em cada bairro. O que vai acontecer, Carlos? Vai ser notificado o lote que está sujo, né, cheio de mato, detritos, para fazer a limpeza. Em 15 dias, se ele não realizar a limpeza, o próprio município, além da aplicação da multa, vai ser feita a limpeza e isso ser cobrado no próximo IPTU, de forma para coibir, né, esses incêndios e o foco aqui dentro do município. Ok, Judson, muito obrigado. Tá aí o trabalho de fiscalização aqui no município. As pessoas têm que ter essa consciência para não colocar fogo que pode gerar um dano ambiental muito grande. Carlos, é com você. E se não endurecer, né, a fiscalização, não cobrar, não punir, realmente não resolve. Muito obrigado, então, Gabriel Pires, conversando ao vivo, então, com o Judson Almeida, lá no Parque Natural Engenheiro Geraldo Rocha. Olha, e nas propriedades rurais, o fogo também já tem aparecido e assustado quem mora ou trabalha no campo. Muitas fazendas investem em treinamentos para formar brigadistas, capazes de combater os incêndios e impedir prejuízos financeiros de grandes proporções, em áreas bem extensas. O tempo seco, a umidade relativa do ar baixa e os ventos são situações que dificultam bastante o combate ao fogo. Com o tempo seco, as chamas se espalham rapidamente. O fogo atinge flora, fauna e gera prejuízos para todo o ecossistema. E essa é a hora que entram em cena caminhões-pipa, bolsas costais, sopradores, abafadores e diversos homens que atuam no combate ao fogo. Rui é brigadista há 2 anos. Anualmente a empresa treina a equipe, deixa preparada já para combater o incêndio. São integrantes de vários setores, tanto cooperadores, trabalhadores rurais, coordenação, e todos são treinados e preparados para prevenir e combater incêndio. Nesta propriedade, em Baianópolis, oeste da Bahia, as brigadas de incêndio ficam de prontidão 24 horas por dia. E ao menor sinal de fumaça, o combate ao fogo começa, para impedir que as labaredas se propaguem. Qualquer momento que tem um princípio de incêndio, a equipe já é acionada para combater esse princípio de incêndio nesse local aí. Aqui no oeste baiano, os incêndios florestais se concentram entre os meses de agosto e outubro. É neste período que essa parte da Bahia sofre com a baixa umidade e a escassez de chuva. Por conta disso, a cada ano, esses brigadistas são treinados para atuar de maneira eficaz no combate ao fogo. Foi isso que impediu que, em outubro do ano passado, uma queimada em uma reserva florestal atingisse a área produtiva da fazenda. Geralmente é início de queimada em beira de estrada, às vezes por descuido o cara passa, joga uma bituca de cigarro, às vezes intencional. Então esses incêndios geralmente começam em margens de rodovias, né, de estradas vicinais, é onde começa e o vento espalha ele para dentro da área de todo mundo. Daí se não der o combate ele vai se alastrando cada vez mais, né? A Bahia registrou em todo o ano passado 9.160 focos de queimadas, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. 50% dos casos de incêndio se concentram no Cerrado, bioma predominante no oeste do estado. Você enfrenta frequentemente dificuldades quanto à acessibilidade ao foco do incêndio. Questões de relevo, por exemplo, a caminhada pode ser mais extensa, o fato do bombeiro precisar combater totalmente equipado, totalmente protegido, a uma carga, a um peso, né? O uso do ferramental, ele pesa também, a exemplo de mochilas costais, enxadas, ancinhos, facões, machados, na verdade. Então, todo aquele trecho carregando o ferramental que é da profissão, ele não torna mais fácil. É desafiador, mas a gente sabe que por ser sazonal acontecerá e estamos plenamente preparados para isso. Bombeiros e brigadistas do Previfogo já combateram quase 2.000 focos nos primeiros 6 meses deste ano. Com o tempo seco, a vegetação rasteira é um grande combustível para o fogo.
o que coloca os órgãos de combate em alerta permanente. O nosso trabalho é para proteger o meio ambiente, e não só o meio ambiente, mas também toda a sociedade, né? Nós prestamos esse serviço também porque nós sabemos que o fogo ele traz malefícios para todos nós, né? Na sociedade, na economia, na atmosfera, no solo, em tudo. O Bahia Meio-Dia faz mais uma pausa para o intervalo comercial e a gente volta já já com as últimas informações de hoje para você. 12h56 agora. Capital baiana da fé, imagens ao vivo de Bom Jesus da Lapa. O tempo está igualzinho a Barreiras, né? Tem sol, nuvens no céu, mas sem possibilidade de chuva. 2 minutos para 1h, as imagens ao vivo. Terça-feira é hora da gente falar de clima também. Atenção para registro de baixa umidade relativa no ar. Confira agora então a previsão do tempo para Barreiras e algumas cidades aqui do oeste baiano. Em todos os municípios da região oeste aqui da Bahia, tem registro de baixa umidade relativa do ar, entre 20% e 30%. Clima seco, parecido com o clima de deserto, o que exige tomar líquidos frequentes, evitar exposição ao sol e não fazer atividades físicas entre 11 da manhã e 6 da tarde. Formosa do Rio Preto, temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 32. Morpará, a mínima fica em 17 e a máxima chega a 33. Para Luiz Eduardo Magalhães, temperatura oscilando entre mínima de 13 e máxima de 30 graus. Muquem do São Francisco, mínima 16 e máxima 24. O tempo segue relativamente estável, com névoa eventualmente pela manhã. E finalmente Xique-Xique, onde a mínima varia entre 17 e 31 graus de máxima. Agora as previsões de Barreiras. Hoje mínima de 14 e máxima de 32 graus, com sol entre nuvens. Amanhã mínima 13, máxima 33, sol com poucas nuvens no céu. E na sexta-feira mínima 14 e máxima 32, sol sem nuvens. E agora as vagas de emprego do Cine Bahia. Confira e boa sorte para você. 2 vagas para atendente de pátio ensino médio completo. Não precisa de experiência, mas tem que ter conhecimento em informática básica. 3 vagas para atendente de balconista. Ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses e conhecimento em informática básica. 2 vagas para auxiliar de manutenção predial. Ensino médio completo, experiência mínima 3 meses. E precisa ter a carteira nacional de habilitação, a carteira de motorista, categoria B. 5 vagas para auxiliar operacional de logística. Ensino fundamental completo e experiência mínima 6 meses. 30 vagas para auxiliar de produção, ensino fundamental completo e não precisa ter experiência. E 3 vagas para auxiliar administrativo, ensino superior completo em ciências contábeis ou administração. Tem que ter uma experiência mínima de 6 meses. Outras informações para você acessar G1 Bahia. 1h em 1 minuto. Muito obrigado pelo carinho de audiência. A gente fecha o Bahia Meio-Dia assim. Nos vemos de novo amanhã. Boa tarde. Bahia Meio-Dia.